Aleluia, Senhor. Acende uma chama em nós. Reaviva-nos de novo, Senhor. Ó Pai, nos abençoa, Jesus, nessa noite, para que possamos abençoar teus filhos com essa palavra. Espírito Santo de Deus, Tu que és, ó Pai, o Consolador, aquele que nos impulsiona, Deus, nos leva além, ó Deus, nos leva aos teus limites, e venha incendiar a Tua igreja, ó Pai, que ela agora, Pai, possa ouvir Tua palavra, possa se preparar, Senhor, para aquilo que Tu tens para ela, que o pão da vida possa estar sobre nós agora, pelo poder do nome de Jesus, que Tua glória esteja nesse lugar e permaneça aqui, que a Tua unção do Teu Espírito Santo de convencimento, a unção, Deus, de preparação, a unção, Deus, de se entregar possa estar sobre esse lugar, e que ouvidos possam estar abertos, corações atentos, Deus, e olhos olhando para Ti, para entender, compreender e ver o que Tu queres falar nessa noite, pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus é que estamos aqui, aleluia, glória a Deus. Poder sentar? Amém, glória a Deus. Você está feliz por mais uma semana que Deus permitiu você viver? É muito bom poder louvar ao Senhor, poder engrandecer ao nome dEle. É muito bom estar na casa dEle e poder render louvores ao nosso Deus. Amém? É muito bom fazer um propósito e chegar ao final dele. Isso é bom? É muito bom. A todos que estão em casa nos assistindo, né, através da mídia, que Deus abençoe você. Prepare também o seu coração para que Deus tem para falar para nós nessa noite. Nós tivemos aí 40 dias num propósito abençoado, amém? Né, alguns tiveram uma dificuldade muito grande, porque tiraram da sua carne, do corpo, do seu paladar, aquilo que é muito precioso. E quando tiramos algo de nós, da carne, nós sentimos. Nós também somos carne. Mas quando nós somos fortalecidos pelo Espírito, nós conseguimos fazer o propósito dele e cumprir a obra dele dentro de nós. Não é por minha força, não é por sua força, irmão. É propósito com Deus. Por isso que você conseguiu, amém? E o meu tema da mensagem hoje é oração. Oração, aonde tudo começa e tudo termina. A oração, nós começamos esse culto orando. Pessoas chegam na igreja, oram, lê a palavra. Pessoas vão na sala de intercessão orar. Pessoas continuam orando, continuam de pé. E nós, como igreja, também precisamos orar. Continuar orando. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Do 5 ao 8, Mateus 6, do 5 ao 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando os orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumes que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é o vosso Pai e sabe do que tendes necessidade antes que peçais. Que Deus maravilhoso. Que coisa grandiosa, né? E como o Senhor nos ensina a orar e a nos postar diante da oração. Como nos colocarmos diante do Senhor em oração. Ah, pastor, mas aqui fala que é no secreto, é proibido então
orar em casa, orar na igreja, não é. Mas o Senhor nos recomenda que quando nós devemos ter aquele lugar de intimidade com Ele, aqui não manda nem o homem chegar com sua mulher, também pode o casal orar junto, mas o Senhor quer que uma oração sincera saia do meu coração, porque quando eu estou sozinho no ambiente, naquele lugar secreto de oração, eu gero dentro de mim algo que pode me arrepender, e de repente de mim pode sair palavras que assustam quem está do lado, até a mulher. E ali nós devemos ser sinceros com o Senhor, nós devemos nos derramar, devemos nos colocar tudo o que temos, para que Ele possa ouvir. Irmão, tem algo maravilhoso para dizer para você nessa noite. Se você já decidiu orar, você pode dizer que já decidiu tudo na sua vida, que você não precisa mais de nada. A oração vai te ensinar a decidir tudo, principalmente buscar ao Senhor, ter fome pela palavra de Deus. Muitos cristãos não têm nem vontade de ler a Bíblia, mas ele também não ora, porque as duas coisas andam juntas, não dá para se desvincular de um. Aí eu vou só orar e esquecer a palavra de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais tempo eu tenho de comunhão, de intimidade com o Pai, mais eu vou ter vontade de fazer. Menos tempo também eu passo na presença do Senhor, menos tempo eu vou querer ter na presença dEle. A campanha de oração e jejum chegou ao final, né? E glória a Deus por isso. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, ninguém morreu, amém? Está todo mundo vivo. E você sabia que isso pode até, eu sabia que isso pode até ter melhorado a sua saúde, porque o jejum também nos ajuda na nossa saúde. Sabia disso? O jejum ajuda na sua saúde. E não é só comer, nós precisamos também jejuar. Foram dias maravilhosos de contemplação na presença do Senhor, sempre louvando a Deus. Tivemos um grande aprendizado e somos gratos a Deus pela graça dEle, pela presença dEle em nossas vidas. E todo o movimento reformador da Igreja de Deus no Brasil fez esse movimento. Isso que é interessante, que também foi um tempo de unidade do povo do Senhor em um só propósito. E eu creio, irmão, que essa unidade da Igreja do Senhor em oração, em todos os estados do Brasil, pode mudar direções, pode mudar paradigmas dentro do nosso movimento, dentro da nossa igreja. O Senhor nos manda orar, e o tamanho do crescimento, e até onde Ele vai te levar, aí, meu irmão, é só Ele que pode dizer também. E eu lembro de uma conversa com um primo meu, Elson, né, que hoje ele mora em Paranaguá, no Paraná. Teve um tempo lá no nosso estado do Maranhão, que teve uma seca terrível. E lá no lugar onde eu nasci, Ferro Velho, Ferrinho, Ferro Novo, Potozinho, Potonó Velho, um bocado de lugar por ali, estava muito seco, muito seco. E ele chamou o irmão da igreja, chamou o irmão e disse assim: vamos orar pelo nosso centro lá, o interior lá chama de centro, porque a vegetação, as frutas já estavam começando a morrer, toda a vegetação, o capim, já não tinha mais capim no pasto para o gado comer. E ele decidiu com o irmão orar, e eles foram entregar a oração dele em cima no monte, que é bem alto lá na região, onde você enxerga todos os lugares. E eles chegaram mais ou menos 3 horas da tarde para orar naquele monte. E ele falou para o irmão dele: você está com fé de que nós vamos receber a promessa do Senhor? Ele disse: estou com muita fé, que vai dar tudo certo. E eles ali ainda no sol quente, naquele monte, dobraram o joelho e começaram a orar. Mais ou menos com uns 10 a 15 minutos de oração, eles ouviram um trovão no rumo do Monte Verde, uma localidade muito longe. E eles ouviram um trovão muito forte para lá. Quando começamos a orar, irmão, quando dobramos o nosso joelho diante do Senhor, aquilo que você pede, aquilo que você desejou, começa a dar sinais. E aquele trovão soou mais longe, de repente mais perto, mais perto. Irmão, eles terminaram, eles levaram sacos para colocar a Bíblia dentro, levaram no bolso.
Isso aí é fé. Vamos levar os sacos no bolso, porque senão as Bíblias nossas vai acabar, vamos molhar tudo. Levaram os sacos no bolso e quando começou o vento da chuva, ensacaram as Bíblias e disse, vamos continuar orando. A chuva caiu e eles de joelho orando e agradecendo a Deus, porque aquela chuva caiu naquele lugar. Quando eles desceram para suas casas, os roncadores, as grotas, que lá chama de roncador, aquele lugar que desce da montanha, que vai para o vale, já estava escorrendo água para todo lugar. O poder da oração. 2 homens decidiram orar por um lugar, para que Deus mandasse chuva. Agora imagine uma igreja do Senhor, com o joelho no chão, com entendimento, com um só pensamento, alinhada, o que Deus pode fazer. Nós podemos, irmão, mudar direção de nação, estabelecer reino, derrubar reino. Deus falou isso para Jeremias, para edificar reino, para derrubar, para fazer qualquer coisa. Nós, na nossa pequenez, no ABCD da oração que estamos, que não podemos ver e dizer, não vai acontecer isso. Mas quando nós nos dedicamos, dobramos o joelho ao Senhor, irmão, se você tem uma causa na sua vida, e se você se colocar diante do Senhor por essa causa, dizer, Senhor, eu vou clamar por essa causa, venha comigo e diga para ver se ela não foi resolvida. E aqui não está mandando o pastor orar, ou o bispo, ou fulano, ou o reverendo, ou o apóstolo que vem lá não sei de onde, não, está falando para você orar, eu orar. Você tem o poder nas tuas mãos e na tua língua. Por que tanta timidez nisso? Sempre aprendendo algo para nós, quando entregamos, nos lançamos em um propósito. Que a igreja do Senhor possa aprender isso. Que o Senhor tem propósito para a sua igreja. Que Deus tem algo para fazer com nós. Quando oramos, a resposta para nossas vidas vem, e o Espírito Santo nos instrui a ser abençoado e ser bênção para os outros. Algo que muitas vezes o Senhor sempre vai indicar para mim e para você, é que na sua oração, normalmente também você vai dividir com o outro, você vai ser bênção para o outro, você vai abençoar a vida do outro, você vai se colocar na brecha pelo outro. A oração daquele meu primo e daquele irmão foi ouvido e abençoou todo um povoado, toda uma região. É abençoar a todos. O verdadeiro evangelho é se entregar, viver em favor dos outros. Seja você também uma bênção. Deus disse para Abraão. Abram suas Bíblias lá em João, Evangelho de João. Essa passagem, irmão, é muito maravilhosa. Eu já li várias vezes. Você vai saber. Nós não vamos ler todas elas. Não vamos ler todo o capítulo 17. Nós vamos ler do 9, vamos ler o 9 e depois o 15, do 15 ao 17. Que diz assim, João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu glorifico, eu sou glorificado. 15. Não peço que os tire do mundo, mas sim que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fez essa oração antes de se lançar na cruz. Ele se refere aos participantes como eleitos. Nós somos eleitos de Deus, irmão. Nós somos eleitos de Deus. Por que tanta timidez diante do Pai? Se a glória dele é sobre nós, se Jesus fez uma oração de entrega e rogou por mim e por você, e se entregou por nós, uma oração para que eu e você pudesse ser contemplado, pudéssemos ser assim, estando debaixo de um escudo, de uma mão protetora, sempre, todos os dias. Precisamos
saber que Jesus já morreu por mim e por você, que já pagou um alto preço. Lembre-se, normalmente a nossa oração, ela será para abençoar os outros. Jesus não orou por ele. Pai, me dê mais poder. Jesus, me dá mais força. Jesus, Abba, Pai, me livra disso, me livra daquilo. Não, ele orou por mim e por você antes que nós nascêssemos, para que eu e você hoje tivesse o galardão e receber as bênçãos. Por isso erramos tanto nas nossas orações, porque nossa oração muitas vezes ela é triste, porque nós oramos, e pedimos para mim, Senhor me abençoa, Senhor me dá, Senhor derrama bênção sobre mim, Senhor eu quero ser abençoado, Deus larga meus celeiros, Senhor enche meus celeiros, Senhor abençoa minha fazenda, Senhor abençoa meu comércio, me abençoa, me abençoa. É uma oração do individualismo. Muitas vezes não oramos nem pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos. Esquecemos dos nossos. Que dirá os outros. E o reino, como é que fica? Jesus pensou em mim e em você. Jesus pensou em nós. Deus está reposicionando a igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, nesses últimos tempos, Deus tem levantado homens que são verdadeiros adoradores, homens que são indicadores de reposicionamento aqui na terra, homens reconhecidos na mídia. Só que normalmente, nós falamos das pessoas que têm um mau comportamento, Normalmente, se você for lembrar de pastores a nível nacional que estão na mídia, você vai lembrar dos pastores que dizem que eles são ricos, milionários. Mas nós temos hoje homens que têm um coração de verdadeiro adorador, que se entregou ao Senhor e que não muda a sua oração. A nossa oração também não é para dar conselho para Deus. A oração é para conversar com Deus. E aqui, outra dificuldade nossa. Nós falamos e não damos tempo para ouvir Deus. Talvez nesse propósito, quantas coisas você pediu para Deus? Ou talvez não. Glória a Deus, eu disse que o Senhor está reposicionando a sua igreja. De repente a igreja vai aprender a orar. E não só mais pedir, mas também agradecer. Porque um dia na presença do Senhor vivo, já é para glorificar e honrar Ele pelo fôlego de vida, por tudo que eu e você temos. Se de repente você hoje bebeu só água durante o dia todo, não se alimentou de nada, mas você já tem motivo para agradecer a Deus, porque você está aqui. E você sabe que no seu limite você vai aguentar, e depois você vai comer, e Deus vai te dar o pão. No mínimo a farinha com ovos você vai ter. Conversar com o Senhor. E eu, olhando sobre a oração, lendo e vendo como Jesus ia para o monte e parava uma noite inteira em oração. E eu só pedi misericórdia, disse, Senhor, como eu sou fraco, como eu sou pobre, miserável e nu. Como somos fracos, Senhor. Misericórdia, Deus. Jesus, irmão, orava a noite inteira. E eu, quanto tempo eu tiro de oração? Tem pessoas que oram, e aprendem uma oração perversa, uma oração dura, que ainda coloca Deus contra a parede. Senhor, eu te dou 15 dias para tu me responder. Deus, te dou 15 dias para tu me abençoar. Deus, que poder, hein? Não sei nem por que orou. Com um poder desse não precisava mais orar. Era só correr para a bênção e buscar a bênção dele. A oração, irmão, é algo de você ouvir Deus. Aprenda a dobrar os joelhos. E em silêncio, ouvir a voz silenciosa do nosso grande Deus.
no quarto, pá, fecha a porta, e Deus se manifestará, né? E Deus se manifestará, nós cantamos nessa noite. Ah, eu não tenho tempo para orar, eu estou muito ocupado, Senhor. Aí é que você precisa orar. E eu vou dizer algo para você, se você não tem tempo para orar, a maioria das suas decisões pode ser errada. Porque o primeiro passo em tomar uma decisão é orar. Depois as outras coisas serão colocadas atrás do início da oração. Por isso, tomamos tantas decisões erradas. Até pastor, muitas vezes não esquece de orar. Pensa bem logo na habilidade que temos e corremos com a habilidade nossa e esquecemos de que o primeiro passo é correr para Deus. E Davi diz que quando ele ouvia as más notícias, quando ele ouviu uma notícia tenebrosa, algo que assustava ele, o que ele fazia? Ele corria para o templo. Ele ia para o templo. Essa corrida de Davi, do seu palácio até o templo, estava dizendo: Senhor, eu preciso me encontrar contigo. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Senhor, me dê um direcionamento. Para onde eu vou, Senhor? Olha o que quer fazer comigo. Buscar a resposta do Pai. E depois, em silêncio, ouvir. Para tomar decisões corretas, precisamos estar em oração. Se a oração não te fizer parar de pecar, o pecado vai fazer você parar de orar. Pastor, eu tenho uma guerra dentro de mim. Pastor, eu tenho uma guerra com a minha carne. O que eu devo fazer? Você deve orar, para que a oração, o jejum, possa quebrar essa vontade, e você possa matar esse pecado. Mas tudo começa na oração. Deus está destronando muitas coisas no nosso Brasil. Deus está destronando muitas coisas erradas que aprendemos ao longo do tempo no nosso Brasil, na igreja brasileira. E eu creio que os verdadeiros adoradores se surgirão e aparecerão. Homens que não precisam de status, que não precisam de pedestal, que não precisam de aparecer no jornal, na televisão, mas que por detrás das cortinas são verdadeiros adoradores que movem os céus e que fazem o céu descer até a terra através da sua oração. Precisamos desses homens nesses últimos tempos, de homens que se posicionam, que erguem a voz aos céus e que clamam ao Senhor, e que possam destronar o reino de Satanás aqui na terra. A oração perfeita não é aquela que Deus diz sim. Porque tem uma coisa que muitas vezes ficamos bravos, é quando pedimos algo e não conseguimos. A oração perfeita é aquela que Deus fala alguma coisa. A oração perfeita é aquela que Deus fala alguma coisa. Pode ser sim ou não. Ou pode ser espere. Como é que fazemos com nossos filhos? Tudo que o seu filho dá, pede para você, você dá? A maioria das vezes, dentro da nossa casa, nós dizemos não para os nossos filhos. Na maioria. Papai, me dá isso, meu filho não tem. Não, eu não posso, não deve. Então é o não. E sabia que se você dissesse só sim para o seu filho, disser só sim para o seu filho, você pode estar criando um monstro. No dia que você disser um não, você vai ver a porrada. E aprenda a dizer não para o teu filho quando ele é pequeno. Para que quando ele for grande, ele vai entender o não. E você sabia que o não de Deus, muitas vezes é curador. Porque o não de Deus vem contra a minha vontade. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo de mim. E Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, ou pedir como convém. O nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas.
Deus já te disse não? Deus não te respondeu? Como é que você ficou? O que você pensou? Ah, Deus não fala comigo, pastor. Esse negócio aí eu nem sei o que é isso. Eu posso dizer que Deus fala assim. Você é que não quer ouvir o que Deus tem para te falar. A igreja precisa se posicionar em oração e ouvir a voz do Senhor, para que não possamos errar no caminho. E eu estou me colocando junto com vocês, pastores, líderes, nós precisamos urgentemente, em oração, nos reposicionar, deixar que Deus nos coloque nos trilhos, para que não possamos estar colocando as nossas coisas dos homens dentro do que é de Deus. Vamos ser obedientes, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não tenha medo. Ah, pastor, mas ouvir a voz de Deus, e pastor, esse Deus falar comigo e me mandar lá para o Iraque, me mandar para o Iraque, me mandar para a Coreia, Senhor, onde não pode nem falar de Deus. Irmão, se Deus mandou Daniel entrar nas covas dos leões, e ele entrou e saiu vivo de lá, se Deus que falou, meu irmão, não tenha medo. Se foi Deus que falou, não tenha medo. Porque se Ele tiver levar para lá, Ele vai cumprir um propósito em você. E aqui eu lembro dos moravianos, homens que se entregaram para uma missão, para um lugar onde não aceitava missionário, aceitava escravos. E eles se colocaram como escravos naqueles navios para pregar para aquela nação. E sabe o que eles foram fazer lá? Lá eles não tinham a carta, a passagem de volta, só tinha de ida. Talvez nunca retornaram. Mas a missão eles nunca retornaram, mas a missão de Deus eles cumpriram. Eles não se negaram. Irmão, pregar o evangelho no Brasil é fácil demais. É mel na chupeta. É coisa maravilhosa, é muito maravilhoso. E o povo brasileiro em si, eu louvo ao Senhor por isso, e nós temos dado disso, que o povo brasileiro, ele tem se quebrantado na presença do Senhor. Por mais que tem coisas que não concordamos, e alguém fala assim, a fé de muito está esfriando, mas isso sempre aconteceu. O nosso Brasil, ele aponta mais para um avivamento do que para um declínio. E eu louvo ao Senhor por isso é Deus que faz isso. E hoje eu estava falando com o irmão que esteve na igreja do Centro-Oeste. E ele falando que em todo lugar muda-se as culturas, muda-se os povos. E aumenta em alguns lugares as dificuldades, mas Deus está agindo. E uma das coisas para que o Senhor possa amolecer a pedra, triturar a pedra, quebrar o concreto, destruir o ferro, é a oração, irmão. A oração é que vai fazer com que a pessoa seja destronada, a pessoa seja quebrada, não é você. Muitas vezes, se eu me direcionar com minha palavra, a palavra de homem, para uma pessoa dizer, ei, você precisa aceitar Jesus, você vai, aí começa a falar tantas coisas. Se eu poderia no meu secreto gerar tudo isso, quando eu chegasse na pessoa, ele já estava quebrantado. Olha, eu queria falar de Jesus, ai meu Deus, Jesus falou comigo. Jesus já falou comigo, Ele já falou comigo. A oração, ela é como um volante num carro. Pergunta para o Giovanni, eu vou dar um micro-ônibus para o Giovanni pilotar sem volante. Eu quero dizer, se ele sai menos do lugar. Não consegue nem sair do lugar. Alguns nem funciona, porque trava a chave, né? E a oração é isso, é você querer andar aqui na terra com um carro sem volante. Não dá para andar, não tem como. A oração nos guia, nos leva ao destino certo, nos dá a direção certa, nos dá aquilo que pedimos, aquilo que queremos alcançar. Não dá para a igreja do Senhor andar sem oração. Ah, pastor, eu queria uma igreja viva, eu queria uma igreja cheia da tua unção, do teu poder, mas você tem orado para isso?
Ah, pastor, o louvor está fraco, o louvor não mexeu comigo, pastor. Nós temos que falar com o ministro de louvor, com o pessoal que toca. E você, o que você fez? Falar com Deus, andar com Deus, não é só vir para a igreja, é durante toda a semana. Eu preciso estar em comunhão com o Pai, eu preciso de direcionar para Ele. Quando nós temos a oração, pastores, que temos a oração, olha, pastor, domingo tu vai pregar. Nós entramos meio que em colapso e dizer, Senhor, me ajuda aí. Tem vezes que chega segunda, terça, quarta, pastor, qual é o tema da mensagem? Eu não tenho ainda. Pastor, o louvor precisa do tema da mensagem, Deus não me deu ainda, eu estou aqui ainda, eu estou buscando aqui, o Senhor vai já responder. E tem vezes que não, tem vezes que o cara pede na segunda, eu já estou lá com o tema lá, porque eu já olhei no calendário, tem o calendário de oração, de mensagem, né, de cada um que faz aqui, então eu olhei lá, eu já começo a pedir para o Senhor. E de vez em quando eu mando uma mensagem no celular da minha esposa que ela não entende nada. Não é para entender não, é só eu e o Jeová aqui. Tá? É para mim não esquecer. Então eu mando no celular, eu noto, sempre no meu carro tem um papel do lado com caneta. O Espírito Santo de repente manda algo para mim, eu já anoto ali. Muitas vezes ele te dá um tema da mensagem, tu indo daqui para Maloquinha. É comunhão com o Pai todas as horas, todos os momentos, você tem que estar ligado, você tem que estar atento, né? De repente algo passou na tua frente e tu, opa, o que foi isso? O que Deus quer falar com isso? O Espírito Santo fala conosco em todos os momentos, quando eu ando em ligação com Ele, quando eu ando ali concatenado com Ele, quando eu estou perto dEle, eu falo com Ele, Ele vai falar comigo todas as horas. Não tenha medo quando o Senhor pedir para você fazer algo. Você lembra de Jonas? A oração de Jonas foi respondida no primeiro momento? Não foi. Porque Jonas queria o sim de Deus, e Deus disse para ele o quê? Disse, não, Jonas, tu vai lá. Olha, eu penso assim que Jonas muitas vezes ele botou a mão nos dois ouvidos. E quando ele estava no porão do barco, com certeza ele estava com a mão com dois ouvidos tapados. Que era para não ouvir nem o grito do pessoal e também não ouvir Deus. Só que Deus, ele vai além da nossa mão que tapa os ouvidos, ele entra no nosso subconsciente. E Jonas, ali, irmão, aí é onde eu me assusto com a misericórdia de Deus. Isso me deixa assustado e me deixa muito alegre e maravilhado. Jonas desobedecendo a Deus, joga, né, você sabe a história de Jonas, né? Desde criança nós aprendemos, pega-se Jonas pelo pé e joga dentro do mar, o cara disse, vai morrer para lá, deixa a nossa embarcação em paz, né? E Jonas cai no mar, e um grande peixe engole aquele homem. Grande peixe, normalmente tem o dente grande, só ali já era para ele passar só o farelo, né? Para ele descer só o ralo para o ventre do peixe. Já não era para descer vivo para o ventre do peixe, mas Deus, com a sua grande misericórdia, faz uma manobra e ele consegue respirar dentro do ventre do peixe. E ali Jonas faz a oração mais sincera da vida dele. Ele disse que desceu aos grilhões da morte. Irmão, a coisa mais horrorizante da vida é você experimentar os grilhões da morte. Tenha cuidado. Ore para que isso não aconteça. Ore e chame a Deus e cumpra com que Ele faça na sua vida. A igreja do Senhor tem se movimentado muito, e eu louvo ao Senhor por isso. Isso não é ruim. Mas uma das coisas que nós não devemos esquecer, é que toda a movimentação que fizermos no reino de Deus, temos que orar e pedir para Deus, isso está bom, Senhor? Isso está em acordo contigo? Porque de repente queremos fazer um barulho grande, fazer tantas coisas, e Deus chega assim, ei, pare um pouco, vá lá para o teu secreto, vá lá no teu secreto e venha que eu quero falar com você. E eu lembro do Thales Roberto, que passando toda essa luta dele que ele passou, quando falou todas aquelas coisas, e disse assim, o homem vai se acabar, e disse que Deus, ele falou que Deus numa ocasião chamou ele, e Deus mostrou um prédio, e tinha um subsolo, e tinha um lugar que ele descia, e Deus pediu para que ele descesse os degraus, e viesse lá naquele lugar, lá no fundo, vem aqui que eu quero falar com você.
Muitas vezes nós queremos ir para o barulho, para o movimento, e Deus muitas vezes quer te chamar para um lugar tranquilo, só você e Ele. A resposta dele não está nas multidões, não está, muitas vezes está no silêncio. Muitas vezes fazemos a obra do Senhor com toda a força, com toda a energia que Deus nos dá, e mesmo fazendo a obra erramos. Lembra de Miriam, Arão e Moisés? Ela começou a reclamar da mulher de Moisés, que não era da linhagem de Israel, e fez toda aquela coisa, e ela se tornou leprosa. E Deus chama ela para uma conversa, no meio do arraial, no meio da multidão, tirou ela do meio do arraial e levou para o deserto. E aí alguém que de repente, meio sem fé, aquele que gosta de falar muito, disse assim, morreu. Essa aí já era, Moisés, pode continuar a caminhada, que essa daí não volta mais, porque Deus levou ela para fora. Deus vai já eliminar ela. E Deus conversou com ela para que ela voltasse e se tornasse melhor. Quando caímos, quando uma vez passamos por uma dificuldade, não é o teu fim. É tempo de você clamar a Deus, de você botar o joelho no chão e de você voltar de lá muito melhor. Que Deus nos ajude. Deus muitas vezes quer tirar o aparente para colocar em nós o permanente. E a oração faz isso, tirar a aparência, tirar aquelas coisas que aparecem. Mas Deus quer colocar algo dentro de mim, dentro da minha cabeça, algo permanente. Que venha elogiar, que venha louvar ao Senhor. Deus pode tirar o desejo e colocar clamores dentro de nós. Tirar o desejo do que eu quero, daquilo que a minha carne deseja. E colocar clamor que suja do trono de Deus, que saia da minha boca, e que possa levar a Deus mais perto de mim. Muitas vezes, tem pessoas, muitos de nós que não gostam dos títulos, e muitas vezes queremos os títulos, e corremos atrás dos títulos, e queremos isso e queremos aquilo, e muitas vezes os títulos, os lugares altos, os holofotes, os LEDs, pode te colocar em ruína, aonde você decidiu servir a Deus, buscar a Deus, e dizer, eu só quero é Deus, eu só quero é Ti, Deus, eu só quero o Senhor, Pai. Tira de mim os títulos, tira de mim as promoções, tira de mim, Senhor, e me coloque diante de Ti, para aprender mais de Ti, para entender os Teus desígnios. Lembra de João Batista? O pessoal perguntou, quem é tu? Tu és o Cristo, tu és o enviado, quem é tu? Quem é você? Você realmente é o profeta, você é aquilo? E João Batista corria para o deserto, lá no deserto, vai morrer de fome, não morre. Quem está dentro do propósito de Deus, quem anda em comunhão com Deus, vai para o deserto, e sai de lá muito mais bem alimentado, porque ele vem com físico forte, e principalmente o espiritual vem estourando, vem estremecendo. João Batista diz que estremecia, desde o ventre da mãe, quando ele se encontrou, a mãe dele se encontrou com Maria e Isabel, já estremecia os dois meninos, algo grandioso iria acontecer, mas ele não quis título, ele renegou o título, que importa é que ele cresça, e que eu diminua a cada dia, nós precisamos disso. O mundo muitas vezes quer resposta, mas nós não temos a resposta, mas Jesus é a resposta para nós, para a igreja desse tempo. Coroas e títulos não nos levam a lugar nenhum. Eu não quero mais nada. Sabe, quando eu penso como Deus fez conosco e onde Deus nos leva, e muitas vezes alguém pergunta, quantos membros você tem, como é que está a sua igreja? Eu não tenho nenhum, porque eles todos são de Jesus. Nós não temos ninguém. Nós até podemos conduzir, ajudar, mas nós somos de Jesus, nós somos de Deus, como eu também sou. Eu quero ficar mais perto do Senhor a cada dia, eu quero ficar parecido com Ele, eu quero cada dia mais aprender com Ele, eu quero cada dia orar mais por Ele. Por isso que eu creio numa igreja avivada, numa igreja vencedora, porque eu também tenho algo dentro de mim que precisa melhorar, que precisa ser melhor, eu preciso buscar o Senhor mais em oração, irmão. E aí eu sei que nós avançaremos muito mais.
Se você ora pela sua família, é algo maravilhoso que você está fazendo. Se você parar de orar uma semana, a sua família vai perceber. Se você parar de orar um mês, o mundo vai perceber. E eu já tenho falado isso aqui. Imagine esse povo de Deus todinho sair dessa terra, o que seria dessa terra? Pessoas comprometidas com a obra, é o que Deus precisa de cada um de nós. Deus quer fazer algo para aqueles que têm propósito. Descubra o seu propósito no reino de Deus, irmão. Descubra o seu propósito dentro da célula. Descubra para que você está aqui, por que Deus te separou para isso. Quando Deus me livrou da morte naquela noite, que aquela arma disparou em mim, uma das coisas que quando eu percebi que eu iria ficar vivo, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendi. Mas muitas vezes, para nós entendermos o propósito de Deus, é preciso passar algo meio tenebroso, porque eu senti a morte, eu vi a morte de perto, mas Deus demonstrou claramente que para mim Ele tinha algo maravilhoso, grandioso, porque Ele disse: filho, eu estou aqui. Naquele frisson da morte, que eu não sabia se ia viver, se ia morrer, chumbo dentro das minhas pernas, a mente estava em parafuso, eu sem saber para onde ir. Você ouve assim, pai, você ouve assim a voz: filho, eu estou aqui. Uma voz muito clara, muito tímida no meu ouvido: filho, eu estou aqui. Ali eu senti uma força tão grande, e mesmo Satanás do outro lado dizendo assim: você vai morrer, você não vai conseguir, eu entendi que Deus tinha algo grandioso para mim, para a minha vida, para que eu pudesse fazer no reino dEle. Eu preciso saber por que eu estou vivo onde eu já poderia ter morrido. Porque o Senhor me deixou eu estar aqui. Porque eu poderia ser um salafraio, poderia ser um homem totalmente depravado na vida, desnorteado da vida, não ter plano com Deus. Eu poderia estar no mundão, fazendo várias coisas que a carne queria que eu fizesse, mas Deus me separou. Deus me separou para um propósito. E você já fez essa pergunta para você mesmo: por que eu estou aqui? Por que, Deus, tu me deixaste aqui? Por que tu me separaste, Senhor, para esse tempo? Por que, Senhor, eu estou aqui nesse lugar? Se você tem a dúvida, a oração vai te dar a resposta. Busca ardentemente essa resposta. Deus quer te reposicionar, para você saber qual é o propósito dEle na tua vida. Como você vai saber essa resposta? Como vamos saber a resposta? Orando, conversando com o Pai, que tem todas as respostas, conversando com Ele. O diabo terá grande problema quando nós, a igreja do Senhor, em oração, descobrir o verdadeiro propósito dela. Satanás se incomodará no seu trono quando os cristãos entenderem o seu propósito e se realinhar, abandonar o pecado. Deus vai fazer grandes coisas aqui na terra. Você já pensou no que Deus fez com o homem no Egito? José foi separado por uma situação e todo um país correu para aquele homem, para que aquela nação não morresse de fome. E a misericórdia do Senhor é tão grande que não é só o povo de Deus, né? Os egípcios, todo mundo. Ele conseguiu, pelo um propósito de Deus no coração de um homem, dar comida para toda uma nação. Nós podemos dar comida para toda uma nação. E eu não falo hoje de soja, de milho, de arroz, de feijão, de trigo. Eu falo de um alimento espiritual que nós podemos derramar sobre a nação brasileira. Jonas, depois de um coração arrependido, o que aconteceu?
toda uma cidade, todo um povo foi abençoado, se arrependeu. Nós começamos hoje, a irmã saudando e falando sobre arrependimento. O evangelho nosso dos últimos dias é arrependimento. Nós devemos todo mundo se arrepender. E se encontrar alguém do mundo e diz, rapaz, você precisa se arrepender, porque o reino de Deus está próximo, a vinda dele se aproxima, tudo demonstra, todas as coisas mostram, tudo aponta, só sobra o reino. E como é que eu vou, Pai, cada dia mais saber disso, em oração, em comunhão com o Pai, estando junto. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, que já nós vamos terminar. Por isso, eu não posso parar, não podemos parar. A igreja do Senhor não pode parar, irmão. A noiva do Cordeiro não pode parar. Você, nas suas células, crie um ambiente de oração. Ore antes das células. Se possível, ore em casa. Eu já vi alguém falar que quarta-feira é um dia assim muito vezes dificultoso, porque muitas coisas vêm contra. Irmão, é verdade isso, as coisas vêm contra, porque você vai naquela noite, além do seu trabalho secular, você vai trabalhar para Jesus. Pessoas poderão conhecer a Cristo através da sua casa, da sua célula. E o inimigo não quer isso. É de joelho no chão que a noiva do Senhor vai andar. É de joelho no chão que nós vamos descobrir os propósitos reais e verdadeiros e autênticos para a igreja do Senhor nesses dias. E quando nos unimos em oração e jejum, é algo que pode mover o reino dos céus, e que o reino dos céus pode descer até a terra e trazer resposta para nós. Uma nova voz ecoa nesses dias na igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor possa ouvir essa nova voz. Que a igreja do Senhor possa se colocar diante dessa nova voz. Entender essa nova voz. Lembra de Zacarias? Eu preguei na juventude sobre isso. Que Zacarias ia receber o filho dele, que era João Batista, e a coisa era tão grandiosa, e aquele homem servia na casa do Senhor, era sacerdote, ele era um sacerdote, mas Deus tinha uma nova voz para aquele sacerdote que ele não entendeu, e o que Deus fez? Colocou ele mudo. Muitas vezes é melhor ficar mudo diante da obra do Senhor do que falar asneira, falar bobagem. Porque quando você está mudo, pelo menos você está neutro. Isso com gesto você não consegue atingir ninguém. Pode até conseguir. E aquele homem ficou mudo. Mas uma coisa eu tenho certeza que aquele homem fez muito naquele dia seguinte. Foi que correr para o pai. Dizer, pai, o que tu queres de mim? Pai, me mostra, me ajuda. Pai, eu vou ficar mudo o resto da minha vida. Se você não clamar pelo verdadeiro Deus, Ele poderá fazer você mudo no reino dos céus. Ah, pastor, mas eu estou falando do espiritual. Você não tem uma palavra para ninguém sobre o reino dos céus. Você se tornou mudo. E pior de tudo, é um mudo que fala asneira. É preciso se colocar diante do Senhor e pedir a orientação dEle, para que você fale com propriedade. E o filho dele chegou e ele pensou, vai ser sacerdote. O filho dele corre para o deserto. Porque muitas vezes a resposta não está na casa do Senhor, está no deserto para você. Você pensa que é só na igreja que tem a resposta. Não. Muitas vezes a resposta que você está tanto precisando está lá no deserto te esperando. Deus tem uma palavra nova para nós, e que essa palavra possa vir, uma nova voz, através da oração. Como descobrir tudo isso? Ficando tudo mudo? Não, orando em secreto, e o Pai que em secreto vê te dará a resposta. A voz da harmonia, da clareza, a voz que traz paz falará com você. Então, o que você está esperando? Aleluia. Fique de pé. Será
que é pedir demais. Novas fome. É isso, Pai. Uma nova paixão por Ti. Traz, Pai, para o nosso coração. Arda dentro de nós. É que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem clamado por Ti. meu coração tem clamado por Ti. Ser tocado Por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por Tua face, é o meu anseio, é o meu maior prazer. É isso, Deus, ser mudado por Tua glória. Que eu não seja grato por tudo que já tem feito em mim. Aleluia. Mas meu coração tem clamado por Ti. Lá no secreto, clame por Senhor. Meu Coração tem clamado por Ti. Meu coração ser tocado Por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por Tua face, é o meu anseio, é o meu maior prazer. Casa comigo, oh, Jesus. Amém, Jesus. Casa comigo. Oh, Pai, casa com Tua noiva, Senhor. Casa comigo. Oh, Senhor, casa com Tua noiva. Jesus. Aviva a Tua noiva, Senhor. Aviva, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Pode vir. Eu não trouxe a mesa do Senhor é farta. mesa. Ela tem Apenas suprimento. uma fome, uma sede, Oh, uma Senhor. fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Jesus, eu não trouxe nada pra mesa. Eu vim sozinho, Eu Senhor. não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti, Jesus. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti,
Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero latir, Jesus, meu amado Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Aleluia. John Wesley falou uma vez: Senhor, dá-me 100 homens que saibam orar, que abandone o pecado, e eu ganharei o mundo para ti. Dá-me, Senhor, mulheres que saibam orar, e nós ganharemos Itaituba e todo o Brasil para ti. Se você entendeu a mensagem, quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, se você quer se reconciliar, hoje é noite de salvação. Mas eu queria convocar homens e mulheres aqui nesse altar hoje, que decidiram orar, e que vão orar, e que vamos estar juntos, em um só propósito, de avivar uma igreja, de tocar fogo numa igreja, de tocar fogo em lenha molhada, a partir da oração. E quem chegar aqui à frente, se colocar aqui, se puder ficar de joelho, vem se ajoelhe. Nós vamos orar aqui a oração que meu amado irmão Zé Ferreira orava. Quem pudesse colocar de joelho, pode se colocar. Você sabe por que a arca de Noé não tinha o timoneiro? A arca de Noé não tinha leme, porque ele estava dizendo que dependia de Deus, que a arca do Senhor iria ser tocada por ele, que ele ajudou ele a construir, que ele ajudou ele a fazer, e que o leme e que o timoneiro seria as mãos de Deus naquela arca. Por isso ela não afundou, porque homens não guiou a arca. É tempo de colocarmos a igreja na mão do poderoso Deus em oração e dizer: Senhor, toma conta. Dizer: Jesus, leva a tua noiva. Senhor, leva a tua noiva. É tempo de homens e mulheres se posicionar em oração dentro da sua casa, em oração pela sua família, em oração pela sua igreja, em oração pelo Brasil, em oração pelo nosso estado do Pará, em oração por essa nação. E nós poderemos mudar os rumos dessa nação, nós poderemos mudar as posições dessa nação, porque todo reino, todo poder cai diante da majestade de Deus. Ninguém subsiste na majestade e no poder do Senhor Jesus. E se de repente você está passando por uma luta, uma dificuldade na sua casa, na sua família, coloque-se em oração, coloque-se à disposição de orar, ore na sua casa, e eu creio que Deus te dará a resposta, e que em nome de Jesus, Deus te dando a resposta, testemunhe na célula, onde você tiver a oportunidade, para que o reino de Deus se propague, para que Deus cresça, para que Jesus cada dia apareça, e que nós possamos diminuir. Amém? Você que está em casa também vai orar junto conosco agora. Eu oro para que sua casa, para que seu lar tenha um lugar secreto de oração. Eu oro para que você que está na sua casa entenda que nós juntos precisamos orar. Todos nós em oração poderemos mudar o rumo das nossas vidas, mudar o destino das nossas vidas, abreviar muitas dores e trazer Jesus para mais perto de nós. Eu creio nisso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode soprar o vento. Obrigado, Jesus, pela tua igreja.
que se coloca de joelho, Senhor, nesse momento aqui, nas casas onde estiver, que você se coloque de joelho, reconheça que nós precisamos do Senhor Jesus. Ele quer nos reposicionar, quer dar uma nova voz para nós, e que, ó Senhor, ouvindo essa nova voz, possamos tomar a direção certa, no caminho certo. Deus nos ajude a andar em direção a Ti, Senhor, que possamos quebrar todos os paradigmas humanos, tirar as coisas humanas de dentro da igreja, Senhor, e estabelecer o reino de Deus dentro da Tua casa, Senhor, aonde é devido. Nos livra, Senhor, de qualquer título, de qualquer coisa que nos faça engrandecer. Diminua o nosso eu, Senhor, a cada dia, e apareça o Teu Espírito Santo, e que Ele apareça, que Ele faça a obra, que Ele faça, Senhor, a colheita. Oh Deus, nós precisamos de Ti para espalhar o Evangelho em todo o Brasil, em todas as nações. E aí, Senhor, eu creio que o tão sonhado avivamento virá quando reposicionarmos, entendermos os Teus propósitos para a tua igreja. O tão avivamento virá, Senhor, e causas extraordinárias, o sobrenatural, Senhor, se tornará natural dentro da Tua igreja, nas nossas vidas, dentro da nossa casa, e nós viveremos algo impactante nessa nação, nesse povo. Obrigado, Jesus, pelo Teu mover nesse lugar, pelo Teu mover em nossas vidas. Nós oramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tudo bem? Você acabou de ver um vídeo no nosso canal e eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. E eu quero te fazer um pedido agora. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem e eu sei que muitas outras vidas vão ser abençoadas assim como você. Que Deus abençoe e obrigada por estar conosco.